E na semana passada, nós olhámos para as palavras de Tiago e verificámos como é de suma importância a resposta que damos à pergunta: o que é a vossa vida? É que Tiago fez-nos esta pergunta. Na verdade, ele fez para os cristãos que estavam pela dispersão, em tantas partes do mundo conhecido da época, na diáspora, e aí lutando para enfrentar os dias difíceis que estavam a viver, tal e qual como nós também temos que lutar e labutar para viver nestes dias difíceis, nesta peregrinação terrena. E Tiago pergunta: o que é a vossa vida? Atentando para a forma como nós vivemos a nossa vida. E o desafio é nós pensarmos se incluímos a vontade de Deus nos nossos planos ou não. Quão bom seria se disséssemos em cada sonho, em cada decisão, em cada passo, aquilo que lemos a semana passada e que eu vou mencionar também nesta manhã, que se encontra precisamente em Tiago, no capítulo 4, versículo 15. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Quão bom seria se nós disséssemos: se Deus quiser, eu faço isto ou faço aquilo. Porque, na verdade, é segundo o querer de Deus que nós existimos, que nós nos movemos, que nós conseguimos fazer qualquer coisa. E neste propósito de refletirmos acerca da falibilidade dos projetos humanos, o apóstolo Tiago leva-nos também a refletir sobre as injustiças sociais, nomeadamente entre ricos e pobres. Então, nesta oportunidade, eu convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta do apóstolo Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. E assim damos seguimento a esta série de meditações na carta de Tiago. Tiago, capítulo 5, vamos fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 6 apenas. Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 6. E os irmãos que tiverem possibilidades, fiquem de pé para a leitura da Sagrada Escritura. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão consumidos, ou estão comidos de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a vossa terra e vos deleitastes. Ceifastes ou cevastes os vossos corações como em um dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Amém. Pai Santo, nós temos a Tua palavra aberta diante de nós e uma vez mais nós pedimos instrução do Teu Santo Espírito para conseguirmos compreender o que aqui está escrito e para conseguirmos viver de acordo com os Teus ensinos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Tiago apresenta-nos uma chamada de atenção. Uma chamada de atenção semelhante à que ele fez na semana passada, quando nós lemos o texto a partir do versículo 13 do capítulo 4. É muito interessante esta palavra, segundo esta tradução que nós estamos a usar para meditar na palavra de Deus, talvez uma palavra
não muito usada já nos dias de hoje, ou então quando a usamos é com um sinal de espanto, sinal de admiração, uma chamada de atenção. Eia! É o que Tiago aqui está a dizer. E ele chama a nossa atenção para um cenário paradoxal. Aparentemente, qualquer um que se diga rico terá muitos motivos para rir, para se alegrar, para festejar e celebrar, do que para se desesperar, como aquele homem pobre que não tem dinheiro nem sequer para o pão para a sua boca. E basta nós olharmos para os ricos do nosso mundo e vemos a sua vida aos nossos olhos perfeita, mas quando nós vamos a analisar um pouco mais e mais essas mesmas vidas, vemos como tantas delas, na verdade, têm motivos para chorar em vez de se alegrar, têm motivos para pedir em vez de dar, porque na verdade eles é que são os necessitados. Mas se aos nossos olhos os ricos não têm razão de queixa, porque têm tudo o que querem e podem orgulhar-se de viver uma vida regalada, aos olhos de Tiago podem já começar a chorar as suas misérias, porque o que lhes sobrevirá será terrível. E por isso é que Tiago testemunha aqui no versículo 1 esta realidade de algo que acontecerá no futuro. E diz: eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, porque sobre vós hão de vir. Então, como ponto de partida, nós somos exortados a pensar no dinheiro e na importância que ele tem na nossa vida. E por isso, Tiago prossegue revelando os motivos pelos quais ele está a falar acerca deste assunto. Versículo 2 e 3. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. E o motivo de todo esse choro e pranto encontra-se precisamente aqui no versículo 3, conforme nós lemos. Bem no fim do versículo 3. Vede os irmãos aquilo que está em vossas mãos no versículo 3. Segundo esta versão que tenho aqui na minha mão, diz: entesourastes para os últimos dias. Então verificamos aqui que é revelada a relevância da nossa meditação. Para que serve a nossa riqueza? Todos os nossos bens ou os ganhos que possamos ter, conforme já dizia lá no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Tiago, se for apenas para juntar tesouros na terra. Para que serve tudo isso? Tiago diz que o motivo pelo qual esses ricos podem já começar a chorar as suas misérias, as misérias que hão de vir, é por este motivo que está no fim do versículo 3. Entesourastes para os últimos dias. E na verdade, na nossa vida, amados irmãos, quantas vezes nós queremos entesourar, fazer tesouros cheios, riquíssimos. Para quê? Só para dizer que temos dinheiro? Quantas vezes o rico almeja ter mais e mais e mais, querendo alcançar esse tanto na sua vida, sem olhar a meios para atingir os seus fins, sem se importar de galgar, subir, espezinhar aqueles que se encontram no seu caminho para poder alcançar os tesouros que tanto quer. Nós somos levados a pensar sobre esta necessidade de nós bem usarmos o dinheiro, os recursos que Deus coloca no nosso caminho, nas nossas mãos. Diz no versículo 2, as vossas riquezas estão apodrecidas. De que vale ter tanto dinheiro para querer comprar este mundo inteiro, se na verdade tudo isso for consumido pela ferrugem e tudo isso ficar apodrecido? Os vestidos que tantas vezes poderão ser sumptuosos, mas na verdade não são vestes que sejam consagradas pelo Senhor. Neste texto que nós lemos esta manhã, chamou-nos a atenção. Eu sempre gosto de olhar para este pormenor tão maravilhoso
daquele texto que já lemos na leitura bíblica alternada, em que vemos como o Senhor cuida dos lírios do campo. Porque, na verdade, Deus cuida até daquilo que é mais ínfimo. Poderá algum passarinho sobreviver se não for o cuidado do Senhor a sustê-lo no céu? Então, nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor de glória, se vestiu como Deus veste os lírios do campo. Então, de que vale as riquezas deste mundo, se na verdade elas não forem usadas para o Senhor e de acordo com a vontade do Senhor? Apenas estamos a entesourar para o dia da nossa sepultura. Mas para que é que serve? Sim, para que é que serve nós entesourarmos para o dia da nossa sepultura? Para termos um bom caixão com a melhor madeira? Para levarmos essas riquezas juntamente connosco? Tudo isso passará. Os céus e a terra passarão. Mas aquilo que é eterno é a obra que Deus faz nos nossos corações e a sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Então, para quê? Tudo isso apodrecerá, perderá o seu valor. Mas um outro aspecto que Tiago refere é a destruição e a ruína que acontecerá na vida dos ricos. Quando nós encontramos aqui, neste versículo 3, que a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá com fogo a vossa carne. A riqueza que muitos acham que pode ser usada para trazer vida, para trazer satisfação, de que é que ela serve? Chegará o dia em que ela mesma será usada para consumir o nosso próprio corpo. Oh, queridos irmãos, sei que não digo nenhuma novidade, mas quantas vezes nós olhamos para homens que se destroem, que se matam, que se maltratam, precisamente para poder lutar por ter mais e mais e mais lucro. Nós vemos quantos ricos deste mundo vivem nesta vida, nesta peregrinação terrena, apenas querendo granjear mais e mais algo que possam ter, mas não se importam em estar a destruir o seu próximo. Isso é tremendo. Então, no dia do juízo final, quando a terra for consumida pelo fogo, de que servirão as riquezas? Poderão elas comprar a vida eterna? O céu? O paraíso que aos crentes está prometido? Aquilo que nós lemos já esta manhã e que nos testemunha o Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, neste capítulo 6 de Mateus, então ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas, vede o mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É muito importante nós atentarmos para estas palavras do Senhor Jesus. Uma vez mais, o Senhor Jesus, vindo a este mundo para implementar o reino do Pai, o reino eterno, Ele está a dizer aos seus discípulos: vocês devem angariar tesouros nos céus, juntar tesouros nos céus. Vede como é tão necessário nós, na nossa vida, termos bem presente na nossa mente que nós somos cidadãos dos céus. Amados irmãos, isto serve de consolo para nós. A nossa pátria está nos céus e é para lá que um dia nós iremos. Então, que ajuntemos tesouros nos céus e não na terra. Então, se por um lado, nós sendo humanos, temos a tendência carnal de querer o nosso bem, a nossa satisfação e querer mais, mais e mais aqui nesta terra, o Senhor Jesus sempre nos ajuda a refletir que é tão necessário nós ajuntarmos tesouros nos céus, porque é a vida eterna que importa. É a vida do reino. É o reino do Senhor que importa na nossa vida. Então, como é que nós fazemos face a esta luta carnal que nós vivemos entre querer viver, lá está, simplesmente de uma forma carnal, mas que na verdade nós devemos viver é de uma forma espiritual? Então, à vista disto, eu devo questionar: o que é o meu tesouro? O que é o meu tesouro? O meu tesouro são as coisas celestiais e eternas ou as terrenas e passageiras? Talvez seja necessário nós referirmos para nossa meditação individual as palavras que o apóstolo Paulo disse a Timóteo no capítulo 6
da sua primeira carta, portanto, 1 a Timóteo 6, versículo 7 até ao 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Vede, irmãos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. As palavras para o seu filho na fé, Timóteo, são muito importantes para nós recebermos como se fossem ditas a nós mesmos. Paulo, com este seu cuidado amoroso de pai na fé, com este seu cuidado pastoral, está a dizer a Timóteo que deve não só observar estes ensinos, mas também ensiná-los. Ele está a dizer que se nós temos sustento, temos com que nos vestir, com que nos cobrir, temos aquilo que são a satisfação das nossas necessidades básicas, sejamos contentes. E será que nós damos glória a Deus a cada manhã que nós nos levantamos? Porque essa noite dormimos numa cama, quando tantos dormem no chão. Temos roupa para vestir, quando tantos têm apenas algum tecido roto para pôr no seu corpo. Temos comida boa para nos alimentarmos, quando tantos apenas têm umas migalhas e que têm que mendigar à mesa dos ricos. Será que nós dizemos obrigado, Senhor, por aquilo que Tu me dás? Ou apenas estamos a reivindicar diante do Senhor algo que queremos ter mais e mais nas nossas mãos? Os que querem ser ricos caem em tentação. Porque, na verdade, nós vemos que neste mundo as tentações são inúmeras e nunca têm fim. E por isso nós precisamos de estar revestidos pelo poder do Espírito Santo para enfrentar essas tentações, esses laços que o mundo nos traz, que o inimigo coloca no nosso caminho. Vede, irmãos, apenas isso é como concupiscências loucas e nocivas que nos levam à perdição e à ruína. E o apóstolo Paulo nos diz este versículo que possivelmente todos nós sabemos dizer de cor. Porque o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. Vede que Paulo não está aqui a dizer o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. Paulo está a dizer o amor ao dinheiro. E isto é de suma relevância para a nossa introspeção. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Talvez possamos também lembrar aquilo que Deus entregou ao seu povo. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o amor que nós devemos ter como prioridade na nossa vida é ao Senhor. É amar o nosso Deus em primeiro lugar. Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o dinheiro é o Senhor das nossas vidas, quando o dinheiro tem todo o nosso amor e nós amamos o dinheiro, quando o homem ama o dinheiro e apenas quer ter o dinheiro e só dinheiro, então isso é a raiz, é o princípio, é o sustentáculo de todos os males na sua vida. Por isso mesmo nós vemos tantos ricos neste mundo que amam muito o dinheiro e depressa chegarão à sua ruína. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Porque quando nós começamos a amar o dinheiro e aquilo que o dinheiro nos permite ter, nós nos transviamos, nos desviamos da fé uma vez dada aos santos. A fé que o Senhor Jesus inculcou no nosso coração. A possibilidade que Ele nos dá de nós olharmos o invisível, crendo que acontecerá. Essa fé que Deus opera na vida daquele que é verdadeiramente nova criatura em Cristo, é uma fé que será desperdiçada se nós começarmos a amar o mundo e aquilo que no mundo há.
Muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vemos uma vez mais a ruína e a destruição daqueles que amam o dinheiro. Então, o que é o meu tesouro? O que é o meu tesouro? Dependendo da resposta que nós damos, é que ficamos a saber a que é que o nosso coração está apegado, se às coisas espirituais ou às terrenas, exclusivamente. Lembremos-nos daquilo que o Senhor Jesus diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ou seja, aquilo que verdadeiramente for importante para nós, aquilo que for a nossa riqueza, aquilo que for considerado a nossa riqueza, aí estará também o nosso coração. Então, o que é o meu tesouro? O que é o mais importante para mim? É aí que está o meu coração. Então, devo analisar-me a mim mesmo para dar uma resposta sincera a esta pergunta. E notemos, amados irmãos, que o alerta de Tiago não é em relação ao facto de os crentes poderem ser ricos ou não. Sem dúvida que a riqueza, se for adquirida de forma justa e honesta, com trabalho e o suor do rosto, é uma bênção incomparável. Quem é que não gostaria de ser rico ou de ter boas condições na sua vida? O problema é quando aqueles que querem ser ricos para a sua própria satisfação, estando completamente alheios às necessidades daqueles que o envolvem. Mas a questão crucial é o lugar dessa riqueza na nossa vida, conforme nós temos meditado. Somos nós que nos servimos do dinheiro para a nossa bênção? Ou será que é o dinheiro que se serve de nós, escravizando-nos e subjugando-nos a uma ambição desmedida? Sim, será que somos nós que nos servimos do dinheiro e ele é apenas uma bênção e uma ferramenta que Deus traz às nossas mãos para nós nos podermos servir a nós e aos outros? Ou será que é o dinheiro que se serve de nós? É o dinheiro que nos tem nas suas mãos e é o dinheiro que nos faz subjugar, fazendo aquilo que é inimaginável ao raciocínio humano e apenas cairemos na destruição. Uma vez mais, o Senhor Jesus diz neste mesmo texto de Mateus, que já referimos esta manhã, ninguém pode servir a dois senhores. Isto é uma realidade nas nossas vidas, amada Igreja. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós viemos esta manhã, ou viemos esta manhã à casa de oração para servir apenas a um único Senhor. É o Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Deus, o meu Deus. O Deus que aqui está presente esta manhã, recebendo o culto que lhe estamos a tributar e atento às nossas necessidades, suprindo todas as nossas carências. Ninguém pode servir a dois senhores. Porquê? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Senhor Jesus é claro e perentório, dizendo que o nosso serviço, a nossa entrega, a nossa consagração, a nossa adoração só pode ser a um único Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque se vai servir um, então vai desprezar o outro. Os servos, lá nos tempos antigos, tinham os seus senhores e tinham que servir com toda a dedicação ao seu senhor. Se o servo não servisse o seu senhor com toda a dedicação, respeitando as ordens do seu senhor, o que é que lhe aconteceria? Poderia ser açoitado, poderia ser colocado num cárcere, poderia até mesmo ser desperdiçado daquela terra e perderia os mínimos que ele teria para a sua sobrevivência, que era certamente o pão para comer, e teria que passar a mendigar e, quem sabe, iria morrer. Então ninguém pode servir a dois senhores, porque ao dedicar-se a um, estará a não se dedicar ao outro, portanto a desprezar o outro. Jesus diz que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é considerado este Deus das riquezas, o Deus da satisfação humana, aquele Deus que em tudo poderá ser semelhante a Satanás, que com as suas seduções tão queridas aos nossos ouvidos nos apresentam um rico cenário, mas que na verdade apenas é um laço
para os nossos pés, que nos fará tropeçar e cair e chegar à ruína. Então, como é que nós estamos a abençoar o reino de Deus na terra? Como é que nós estamos a servir os outros com um pouco do dinheiro com o qual temos sido abençoados, em vez de só estarmos a encher a nossa barriga? Sim, irmãos, Deus é um Deus de abundância em todos os seus sentidos. Mas mesmo assim, Ele espera que o sirvamos com tudo o que temos. E por isso mesmo, o conselho do sábio Salomão, aquele mesmo sábio Salomão que foi um homem riquíssimo, mas que não se vestiu em toda a sua glória como Deus veste os lírios do campo. Ele nos diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, honra ao Senhor com a tua fazenda. Sim, honra ao Senhor com a tua fazenda, com a tua propriedade, com aquilo que tu tens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto, ou seja, de vinho, os teus lagares. Como é bom nós olharmos para este desafio, se assim pudermos chamar, este desafio para a nossa vida, que é honrarmos o Senhor com a nossa fazenda, ou seja, com os nossos bens, mas também com este pormenor, as primícias de toda a nossa renda. Será que estes conselhos de Salomão não são para nós hoje, esta manhã? Ou é apenas conselhos antigos, para a igreja do passado, para o povo de Israel? É que é muito necessário nós atentarmos para a forma como nós honramos o Senhor, com os dízimos dos nossos rendimentos, com as nossas ofertas. O Senhor apenas pede um pouco do muito que Ele nos dá. Já repararam esta expressão? Um pouco do muito. O Senhor dá-nos tanto, mas Ele apenas pede um pouco. É certo que o Senhor pede que o sirvamos de todo o nosso coração. Mas o conselho de Salomão é que nós o possamos honrar com as primícias, tal como acontecia com aqueles homens humildes e simples, que diante da face do Senhor levavam as primícias daquilo que colhiam da sua terra. Eis que nós, com o fruto dos nossos rendimentos, as primícias, 10%, a 10ª parte, não podemos nós colocar aos pés do Senhor para que o Senhor possa multiplicar esse valor e fazer com que o seu reino possa ser propagado nesta terra? As nossas ofertas, que nós de uma forma até sacrificiosa, mas de uma forma graciosa da nossa parte, nós damos para o Senhor. Mas nós honramos o Senhor também com a nossa caridade para com os mais desfavorecidos, com o nosso envolvimento em projetos que dignifiquem o nome de Deus, etc, etc, etc. O Senhor espera que nós o honremos com aquilo que nós temos, e o dinheiro não é exceção. Quantos testemunhos nós podemos ouvir de que quando nós honramos o Senhor com aquilo que o Senhor nos dá, dizendo respeito exclusivamente ao dinheiro, o Senhor parece que multiplica os recursos que nas nossas mãos estão. Pelo contrário, se nós não honrarmos o Senhor com isso, até o pouco que temos parece que nem chega para aquilo que nós precisamos. Então precisamos de ser equilibrados, organizados nas nossas finanças, para que não falte mantimento na casa do Senhor. Mas, quando não honramos a Deus, então dificilmente nós honramos os outros. Portanto, não era de admirar que Tiago olhasse para uma sociedade desigual, em tudo semelhante à dos nossos dias. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, nós verificamos a fraude a imperar. Ou seja, pobres trabalhadores a clamar pelo seu salário que não lhes está a ser pago. Quantas vezes nós trabalhamos na nossa vida e o salário é tão injusto? Somos tão mal pagos na nossa vida. Quantas vezes os irmãos já chegaram a reclamar pelo salário ou pelo ordenado
pela reforma que têm. Nesta vida nós passamos por injustiças e vemos aqui a voz daqueles que estão a ser injustamente mal pagos, a clamar ao Senhor. Não são estas as injustiças que nós contemplamos à nossa volta? Mas nós vemos aqui, no final do versículo 4, que os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então Deus está atento ao clamor daqueles que por Ele chamam, daqueles que a Ele pedem ajuda. O motivo destas injustiças sociais que nós contemplamos à nossa volta é transversal a todas as sociedades. Por isso vê do versículo 5 e 6, deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como em um dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Então nós encontramos pessoas que se servem, que usam e abusam dos justos para dar aso a todo tipo de prazeres que esta vida oferece. E ainda mais, são capazes de usar toda a sua riqueza e alto extrato social para subjugar, para envergonhar o justo, sem que ele tenha forma de lutar pelos seus direitos e alcançar melhor posição na sua vida. Por isso é que nós encontramos estas mesmas palavras, havendo que todos estes viveram deliciando-se sobre os bens que a terra lhes oferece. Vemos que cevaram os corações. Quer esta palavra dizer que engordaram os seus corações, alimentaram o seu interior, fartaram-se de todos os bens, todas as riquezas, todos os bons alimentos. Como um rei que se alimenta das mais belas iguarias e permite que os homens humildes, os camponeses, passem necessidades e tenham que mendigar à mesa do rei. As palavras que nós encontramos no Salmo 1, no versículo 6, servem-nos de alento. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Sim, irmãos, o Senhor conhece o coração do justo. O Senhor conhece o caminho do justo. E no devido tempo, o caminho dos ímpios perecerá. Então não sejamos como os ímpios. E que Deus nos ajude a honrarmos o seu bom nome com tudo o que temos, com tudo o que Ele coloca nas nossas mãos, para que lhe possamos em tudo agradar. Porque sabemos que a recompensa é certa. Amém.